Estamos aqui com o padre Alexandre Kleber Ribeiro Batista, que irá nos contar um pouquinho sobre sua história de vida e sua vocação. Padre Alexandre, é uma alegria muito grande receber o senhor aqui conosco e que o senhor se sinta à vontade para a gente ter esse diálogo de amigos e irmãos. Obrigado, Aline, pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouco, sobre a minha história vocacional, sobre um pouco da pastoral vocacional Escolápia, no meio das presenças escolápias e também hoje, no meio desse imenso Brasil, no qual nós escolápios estamos crescendo aos poucos, para que possamos fomentar e convocar outros jovens para participar dessa mesma história. Padre Alexandre, nos conte um pouquinho da sua história de vida. Bom, eu sou natural de Sergipe, numa cidade chamada Estância, a 1h30 da capital Aracaju. E no meu percurso vocacional, minha família não é uma família assim católica, praticamente eu sempre falo que 80% é evangélico, mas por parte da minha mãe nunca fui de frequentar igrejas evangélicas, nada, Minha mãe tinha um sonho de que eu e meus irmãos fizessem a primeira comunhão, tivesse uma caminhada de igreja e sempre forçou aquilo, Sempre buscou estar fomentando, Até que um dia ela conseguiu, como fala aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, E me enviou dentro da comunidade na qual eu conheci os padres escolápios, por meio das irmãs escolápias, para ser coroinha, Nem sabia o que era isso, Aí entrei lá para ser coroinha, daí fiz a primeira comunhão, só que nesse ser coroinha, algo foi despertando, Algo foi despertando. Primeiro porque algo que estava adormecido, que eu sempre escutava falar na casa da minha avó, que meu tio ia ser padre, desistiu, tal, aquela coisa toda. E essa ideia de padre, eu também trago isso como um processo de evangelização, que tinha um rapaz lá na rua da minha avó, que ele era catequista, chamado Emanuel. Então ele sempre colocava aquelas fitas cassetes do Padre Zezinho. Então isso ficou muito no meu inconsciente, Tudo bem. Nessa mesma trajetória, como coroinha, depois de ter migrado para a capital, depois já em outro município, onde eu descobri minha vocação aí enquanto escolápio, eu pude, por meio de um padre diocesano que eu tive a oportunidade de conviver com ele, morar com ele 6 meses, aí despertar esse desejo em ser padre. No momento eu não sabia que tipo de padre, Tinha uma inclinação monacal, antes queria ser monge, aquela que eu achava muito bonita, a liturgia, os cânticos, tudo isso, a vida monacal silenciosa, só que tinha pouca idade, muito jovem. E o pároco, depois que eu saí dessa comunidade do padre, eu continuei com os meus trabalhos na comunidade de fé, tive a oportunidade, por meio das irmãs escolápias, de trabalhar dentro da obra social, que era um reforço escolar, e eu estava aí como voluntário, e aí fui fomentando mais, Só que eu tinha uma crítica, quando ela chamava para ser escolápio, eu falei, esse negócio de escolápio, eu não quero papo com isso não, Gosto de escola, Viu até na cabeça, Quem sabe ser padre diocesano, fundar uma comunidade religiosa que cuide da educação das crianças, principalmente as mais pobres, Eu já falava de Calazans sem ter lido e sem participar do projeto dele, Também porque eu li muito, eu sempre gostei muito de ler história dos santos. Então, um dos grandes santos que sempre me tocou e até hoje que toca, Antes de conhecer Calazans, é claro, É São João Bosco, Então, assim, eu queria ser um pouco, ou imitar um pouco esse santo da igreja. Mas depois foi mudando, Eu tive a oportunidade, de fato, de conhecer a São José de Calazans por meio das irmãs escolápias. E aí fui sendo cativado, por ele, pela história dele, pelos feitos dele para com a criança e a juventude. E no ano de 2003, nesse mesmo ano onde eu estava começando o meu processo, um companheiro da comunidade, que também morou com esse padre, que eu falei, éramos em torno de 10 jovens, começou o processo vocacional com os escolápios,
o Elias. E nisso ele me falou, olha, tá vindo um padre escolápio aqui, você quer conhecer e tal, eu vou te apresentar. Eu falei, tá bom, vou conhecer, mas não me peça nada, né? Não quero saber nada desse negócio, não. Aí chega um padre José Carlos, né? Quando bateu o olho assim, eu falei, poxa vida, né? É diferente de tudo que eu imaginava, né? Um padre simples, né? Amigo, né? Companheiro, um grande animador vocacional. Nisso conversei com ele me apresentou um pouco os escolápios e falou, você quer participar dos encontros? Sem compromisso. Eu falei, tudo bem, vamos participar. Mas o que mais me encantou assim, foi que uma semana depois eu recebo em casa um pacote, né, com livros de Calazans, folders, santinhos e tal. E aquilo ali já abriu meus olhos. Falei, poxa, é diferente, né? Vou começar a levar a sério esse processo, né? E comecei aí em 2003, né, com os escolápios, fiz em torno de quase 5 anos de acompanhamento vocacional. Em 2007, o padre José Carlos, né, eu tinha uma grande dificuldade antes, que era não querer estudar, né? Aí meu processo de alfabetização foi tardio, então demorei nos estudos e tal. Só que eu tive que correr um pouco. Quando eu comecei a descobrir minha vocação, essa vocação também despertou o meu lado para a educação. Então, teve que correr para estudar mais, né? Estudar, tentar buscar outros meios que me fizessem recuperar o tempo que eu perdi, né? E no ano de 2006, o padre José Carlos me faz a proposta, né? Por que não você terminar o seu ensino médio conosco, na nossa comunidade, né? Eu falei, pode ser, né? Para mim já foi algo diferente. Eu falei, tá, e quando? Não, 2007, que nós chamamos de geração, né? A G1, G2 e tal. Tudo bem, G7. Éramos 4 companheiros, né? Eu era o único de fora, de Sergipe, os 3 eram mineiros, né? 2 de Valadares e 1 de Belo Horizonte. E tudo bem. E, feito o processo, fui aprovado até pelo padre Miguel Artola, na época, eu me lembro a minha alegria de ter recebido a carta de aprovação do padre Miguel em minha casa, não era nem e-mail na época, né? Naquela época você tinha Orkut, né? Era uma coisa diferente, né? Orkut, Hotmail e tal. Isso. E o padre Miguel enviou essa carta de aprovação. E comecei aí, em 2007, vim a Valadares, e aí se deu o meu processo vocacional, de fato, né? Como pré-novício escolápio, né? Passei 2 anos para terminar o ensino médio, que faltava. Depois, nesse processo de pré-noviciado, 1 ano em Valadares e 2 em Belo Horizonte, né? O 3º ano do ensino médio eu terminei aí. E depois o padre Carlos Aguirre, que foi meu formador, né? Falou, olha, nesse negócio de estar indo para lá e para cá, é melhor você ficar aqui e faça um pré-vestibular. E fiz o pré-UFMG, né? E aí pude destacar, né? Fiz prova para filosofia e tal. Só que, como eu já estava 3 anos para noviciado, aí decidi, né? Não, vou para o noviciado, né? Melhor, né? E quando voltar eu faço a filosofia em outro lugar ou lá, seja onde for. E aí fiz esse processo, né? 3 anos de filosofia. Depois, não iniciei a teologia, fui para a Bolívia, né? Depois da Colômbia, é claro, né? Que antes do noviciado, como eu falei. Fui para a Bolívia em 2014, se eu não me engano. E da Bolívia fiz 1 ano de experiência e depois voltei para o Brasil e fiz os 4 anos de teologia, né? Em Belo Horizonte, né? E sendo ordenado, aí depois professei em 2017 os votos solenes, depois 2018 ordenação diaconal, depois presbiteral. E com a ordenação presbiteral abrimos as portas, né, para uma nova fundação que foi Sergipe, né? Que aí me enviaram para lá, junto com o padre Maurício, para essa nova aventura, né? A nossa 4ª comunidade escolápia no Brasil, né? Com a graça de Deus, agora a 5ª, estamos iniciando, né, uma nova aventura. Padre Alexandre, é muito bonito de ouvir o senhor contando sobre a sua história vocacional e até mesmo para esses jovens que vão ver nossa entrevista, nesse nosso bate-papo, para que eles se sintam tocados também por essa inclinação. Porque, como o senhor colocou, o senhor não queria saber nada desse negócio de escolápio. E, de repente, um padre chegou, um amigo do senhor apresentou para o senhor, e o senhor se sentiu cativado a partir daquele momento da acolhida, né?
E nós sabemos que o nosso querido Padre José Carlos, nessa questão da acolhida, ele sabe acolher muito bem e sabe abrir as portas. Não somente ele, mas qualquer um religioso, né? Mas eu digo mais ele que na época que o senhor se recorda aí da sua entrada ao mundo dos escolápios, o senhor lembra dessa figura do Padre José Carlos, do pai José Carlos, né? Que lhe trouxe e lhe mostrou o caminho e ensinou também quem é São José de Calazans, que fez com que o senhor entrasse e se motivasse, né, na sua vocação. E para a gente olhar esse lado de vocação, o senhor sentiu esse chamado e tudo mais, mas foi muito rápido o seu sim para entrar junto com os escolápios ou teve um pouquinho de resistência? Não, foi muito rápido, assim, sabe? Não pensei 2 vezes ou 3 vezes, né, para assumir, de fato, essa vocação, né? É como se fala, eu sempre levo comigo a frase de um santo da igreja, né, que ele fala assim, que o amanhã é tarde demais. Você nunca deixe para fazer o agora, se você puder fazer agora, faça, porque amanhã pode ser tarde, né? Então, quando foi me feita essa proposta, né, eu exultei de alegria, né? O coração palpitava de alegria, porque era tudo aquilo que eu queria, né? Ser sacerdote, né, na igreja e tal. Então, isso me impulsionou muito, né? Não pensar, vou pensar, não sei o que, não, né? Então, o que eu sempre falo nos jovens, falta essa empolgação, né? Eu me recordo que quando eu tinha que fazer os encontros vocacionais, né, eu tive que ralar, né? Eu dava aula, né, na obra social das Escolápias, elas me davam na época R$ 80 de colaboração, né, para que eu pagasse a passagem de ônibus para ir estudar à noite, que eu estudava à noite, e daí eu tirava também uma parte para guardar e pagar minha passagem de ônibus para vir a Belo Horizonte, né, para fazer os retiros vocacionais, né? Que ficou certo assim, eu conseguia a ida e os escolápios me pagavam a volta, né? Então, naquela época em que muitas pessoas viajavam de ônibus para cima e para baixo, então eu imagino que, eu me recordo, quer dizer que com 16 anos eu já estava com o pé na estrada, viajando sozinho, né? Tem essa coragem de desbravar, eu sabia para onde ia, né? Agora, como vai ser o meio do caminho, só Deus sabe, né? Mas, no fundo, tudo deu certo, né? É essa coragem, né, de ir, né, não olhar para trás, né? Então, quando nós falamos, né, nessa juventude de hoje, né, às vezes o que falta é isso, né? Coragem, né? Coragem, né? Eu lembro muito daquele evangelho de Jesus e o cego Bartimeu, né, que está na porta do templo. Ele fala, olha, coragem, o mestre te chama, né? E ele não pensa 2 vezes, né? Ele simplesmente levanta, joga o manto para trás e segue o Senhor, né? Vai ao encontro. E depois se torna um seguidor. E a pastoral vocacional, a vocação é isso. É deixar para trás aquilo que te prende e abraçar simplesmente aquele que é, né? Que é Jesus Cristo, né? Verdade. Padre Alexandre, o senhor falou no início também sobre sua família. E aí, como é que ficou o coração da sua família, da sua mãe, que o senhor relatou aí pra gente, que ela queria que o senhor e seus irmãos fizessem primeiro a Eucaristia, os sacramentos, né, que a igreja pede. Mas como que ficou o coração dela quando recebeu a notícia? E sua avó também, a família em si? Na verdade, minha mãe não esperava, né? Eu sempre falo a ela, olha, e nem sequer ela se intrometeu ou falou contra o contrário, né, disso, né? Ela simplesmente sempre apoiou, né? Ela falou, isso que você quer. Uma vez em um diálogo ela falava assim, não, mas por que você não fica por aqui? Né? Não vai ser diocesano, né? Como o padre Genivaldo. Nós apertamos um pouquinho, né? Mas você vai estar aqui perto, né? Na diocese, o que nós podemos ajudar, nós vamos ajudar. Todos só falaram, não, mas eu quero esse caminho, eu não quero esse, né? Que se fosse esse, eu ia fazer esse caminho, né? Eu ia ser diocesano, né? E tudo bem, né? Depois ela nunca interferiu no meu processo, sempre apoiou, né? Sempre apoiou, sempre jogou para cima, né? Então isso que sempre me consola, né? Às vezes dava um vacilo de não ligar, por exemplo, quando já estava no seminário, eu falava, desculpa por não ligar, eu falava, não, eu sei onde você está, né? Eu sei onde você está. Então isso me aliviava mais, né?
E sobre a família mesmo, minha avó mesmo ficou numa empolgação, o meu avô, que hoje, né, já faleceu, e ele sempre apoiou também, né, essa caminhada, às vezes questionava algumas coisas, né, mas sempre me deu apoio para que me mantivesse firme nessa caminhada vocacional e nessa vocação, né. E assim foi feito, né. Até hoje eu não tenho nada que questionar sobre esse feito de não concordar ou concordar, né? Sempre eles estiveram aí a me apoiar. Sim. Isso é muito importante, né, Padre Alexandre? Porque quando a gente tem um apoio da família, a gente sabe onde estamos pisando. Então, igual você falou, que sua mãe, quando às vezes, não é que você não queria ligar, porque os estudos, a gente sabe Sim. que é muita coisa, são os estudos, é ajuda na paróquia, no centro social também. E quando a gente se dedica a esses tempos, não que a gente esquece da família, pai e mãe, Exato. mas às vezes passa despercebido. E no momento que a gente liga e entra em contato com eles, aí eles dão esse alívio para o nosso coração, a gente sente que fica mais tranquilo, mas claro, ainda temos o papel de filho, de estar dando atenção para eles também, mas só o conforto deles dar para a gente já alivia o coração. Uhum. E vamos falar agora só um pouquinho sobre a pastoral vocacional. O senhor é responsável por ela aqui em Valadares. Mas eu queria ver com o senhor como nós, leigos da fraternidade, podemos estar ajudando nessa inclinação, nessa motivação dos jovens a estar tendo esse olhar para a pastoral vocacional. Bom, a pastoral vocacional Escolápia, né, nós funcionamos como uma equipe, né? Até o ano passado eu estava como coordenador geral da pastoral vocacional no Brasil, né? E esse ano foi mudado, né? Assumiu agora o irmão Davidson, que logo logo está ordenando o diácono, né? Daqui a pouco mais um padre escolápio para a nossa presença de Serra e para a igreja, né? Para a Escolapia no Brasil. E sobre esse feito da pastoral vocacional, né? Como o leigo possa da fraternidade colaborar, é algo que esse ano mesmo, né, nós trabalhamos, né, formando um pouco, né, por exemplo, o projeto da pastoral vocacional no Brasil e Bolívia, que até foi escrito pelo padre José Carlos e a equipe que estava trabalhando com ele antes, né. O padre José Carlos sempre foi um animador vocacional nato, né, querendo ou não, ele abriu as portas, né, para essa nova geração de escolápios no Brasil, né. Eu falo nítido isso, porque a grande maioria dos padres escolápios brasileiros, todos passaram pelo processo do AVE, né, que foi escrito ou fomentado por ele aqui no Brasil, né, durante muitos anos. E hoje nós brasileiros agora fazemos esse trabalho, né, de fomentar as vocações. Só que quando nós pensamos em pastoral vocacional e qual o papel do leigo, né, eu sempre falo que é esse papel de fomentar, né, de ter esse olhar aguçado nas várias instâncias onde nós estamos inseridos. Que nem é só esperar o padre, o religioso, que eles olham se tem um jovem que você vê que tem inclinação para ser padre, ou a menina que tem inclinação para ser freira, ou aquele rapaz ali, ou aquela moça que tem inclinação para ser da fraternidade, né? Não é só o padre ou a freira que vai fazer isso, mas o cuidar das vocações é algo que tem que vir de todos aqueles que fazem parte, né, do âmbito religioso, do âmbito comunitário, né? Aquele rapaz ali, eu acho que ele poderia fazer parte do encontro vocacional, por que não, né? Sem compromisso, às vezes, só para descobrir na vocação, né? Só que eu sempre falo que, primeiro, nós temos que orar pelas vocações, né? Tem gente que não tem facilidade em convocar, em perceber que tem um jovem ali que tem inclinação para ser escolápio, que tem inclinação para ser ou seguir outra vocação na igreja. Mas se você não tem capacidade de fazer isso, você pode orar pelas vocações. Você pode rezar pelas vocações, né? Eu me recordo que esse tempo que eu passei em Sergipe, né, como padre, né, mas antes de padre, né, como leigo, eu vi e cresci em uma arquidiocese em que rezava pelas vocações e reza até hoje pelas vocações todos os dias, né?
Você vai em qualquer paróquia da Arquidiocese de Aracaju e puxa, Divino Salvador Jesus Cristo, o povo responde. Uau. O povo segue com você a oração. Você pode até ficar calado, mas o povo reza, né? É só iniciar. É só iniciar. O padre puxou, ou o comentarista na missa puxou, o povo vai junto, né? Então, assim, é uma arquidiocese que sempre cresceu, né? Graças a Dom Luciano, que foi um dos grandes bispos da arquidiocese, que fomentou e cuidou das vocações, né? Que escreveu essa oração e essa oração chegou no coração, né, de tantas outras pessoas. Então eu cresci com isso. E acredito que se você não é capaz de fomentar, de convocar, mas você é capaz de orar pelas vocações, né? Todos os dias, nas celebrações, recordar das vocações religiosas, escolápias, diocesanas, né? Que a vocação é para a igreja. Sim. Né? Então, o papel é esse, né? Sempre montar equipe, sempre fomentar, né? Dentro dos nossos âmbitos de trabalho, se é no colégio, se é na paróquia, se é na obra social, é fazer com que chegue no coração, né, do jovem esse desejo, né, de se consagrar a Deus, de fazer parte dessa missão tão bonita que é a Escola Pia, né, no mundo. O senhor fala aí nessa questão da gente impulsar mesmo, não somente os religiosos ou as religiosas, mas isso, eu penso também, da mesma forma que o senhor, que nós, enquanto leigos também, temos essa missão de estarmos impulsionando e ajudando também. Claro, se às vezes eu não tenho aquela coragem de fazer o convite, mas que eu ore por aquele convite que o outro vai fazer. Porque eu acho que é através dessa ligação, desse elo, que a gente também impulsiona. E eu também penso outra coisa, Padre Alexandre, de tirar um pouco daquela cultura, que eu acho que é uma cultura de algumas famílias. Não, meu filho não vai ser padre, não. Não, deixa ele participar de alguns encontros vocacionais, não quer dizer que vai ser, mas deixa ele experimentar algo também diferente, de um cotidiano, de uma vida, Isso. que quem sabe, a gente não, hoje pode ser que ele não sinta essa inclinação, mas quem sabe num futuro bem próximo, sinta essa inclinação. E o outro ponto importante, eu acho interessante também que o senhor citou, é sobre a oração de todos os leigos, orarmos pelas vocações. Tanto devemos, como podemos fazer, de estar ajudando, né? Que é muito bonito, eu quero ter tantos padres na minha paróquia, eu quero padres para isso. Mas às vezes a gente não para pensar em orar por essas vocações. Oramos, sim, mas não com tanto fervor. E precisamos, né, ter esse fervor mesmo, porque toda a nossa vocação, nossa inclinação, seja ela para qual área for, precisamos sempre estar em oração, né? Até mesmo para não desistirmos, porque a gente sabe que há muitos desafios, há muitas alegrias, há muitas tribulações e quando a gente está em oração, a gente se sente mais confiante, né? Bom, Padre Alexandre, agora no seu olhar de pastor, o que está faltando para esses jovens estarem ingressando dentro da pastoral vocacional? Muitos ainda sentem esse chamado, mas parece que há uma barreira que eles não querem ultrapassar para estar ingressando, para estarem juntos à pastoral vocacional. Hoje nós podemos pensar em âmbitos sociológicos, né? O que impulsiona hoje o jovem, né? Hoje nós encontramos muitos jovens aí com determinadas interrogações, né? Nós que mexemos com o colégio sabemos muito bem quantos jovens indecisos, né, nós temos aí que não sabem o que querem, né? Que profissão seguir, né? Se vai ser engenheiro, se vai ser astronauta, médico ou coisa parecida, né? Só que quando falamos em vocação religiosa ou presbiteral, né, às vezes o que falta é um convite, né? Quando você percebe o jovem e apresenta para o jovem, né, essa proposta, né, que Jesus também nos apresenta e sempre está nos apresentando, que é o seguimento a Ele, né? Um dado interessante é o jovem rico, né? Nós podemos pegar em chaves bíblicas, né? Esse convite, né, que o jovem fala, Senhor, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Deixa tudo, né? Deixe tudo para trás e vem e segue, né? Ele não tem a coragem, porque ele está apegado às vaidades dele, à riqueza dele, né? E hoje o que falta no jovem é essa coragem de deixar para trás, né, as suas vaidades, né?
coisas que ele pensa que movem, que são reais, às vezes são coisas passageiras. E se abraçar em algo que é concreto na vida, né? Que é esse segmento que vale a pena, que é seguir Jesus Cristo. Então, para isso, né, eu volto novamente à pastoral vocacional, que é esse olhar aguçado, né, de propor algo. Olha, vamos fazer um encontro vocacional sem compromisso, mas vamos fazer para descobrir, né, realmente a sua vocação. Né, o que é que você quer, né, e o que é que Deus quer na sua vida. Como é que você pode fazer para descobrir esse movimento de Deus dentro de você. Né? Então, é isso que eu tenho para falar, né, sobre esse tema. Mas mexer hoje com a juventude, né, a gente vê aí em um âmbito eclesial e social muito interessante, que é a busca de pessoas já, né, maiores, né, principalmente a vida monacal, que é uma vida mais silenciosa, de pessoas que, depois de ter vivido tudo, conquistado tudo, né, param e veem, eu observo que aquilo que eles fizeram durante muitos anos, né, não sacia a fome que eles têm, né, que é essa fome de Deus, esse desejo de seguir a Deus. Né? Então, isso tem acontecido tanto na vida monacal e também na vida ativa, na vida religiosa de missão. Né? Sempre aparece algum. Sempre. Verdade. Bom, Padre Alexandre, agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial para todos nós e principalmente para aquele jovem que se sente a fomentação, essa inquietude dentro do seu coração para estar ingressando dentro junto com os escolápios. Bom, a você jovem, a você leigo, né, que nos escuta, que nos acompanha sempre. O que eu tenho sempre que falar, e sempre venho fomentando, falando sempre, é coragem. Né? Coragem para arriscar, coragem para seguir os passos de Jesus. É, né? Isso que falta. E não olhar para trás com aquela interrogaçãozinha, não vai dar certo, né? Porque vale a pena ser escolápio, vale a pena seguir a Jesus Cristo. Então, o que eu tenho que deixar é isso, essa mensagem animadora, né? Ter coragem para seguir adiante, pois o Mestre te chama. Padre Alexandre, muito obrigada por ter disponibilizado do seu tempo para estar aqui junto conosco e como que a gente vai aprendendo cada vez mais e principalmente dentro da pastoral vocacional, né? Que a gente possa estar juntos, impulsionando e no que precisar pode contar sempre conosco. Estamos juntos, né? E que Deus abençoe esse nosso caminhar vocacional, né? Deus abençoe a nossa pastoral vocacional para que essa Escola Pia, né, ou a nossa Escola Pia brasileira e boliviana, possa suscitar, né, novas vocações sacerdotais e religiosas para a Igreja e para a Escola Pia no todo. Amém. Obrigada. Padre Nivaldo, uma alegria muito grande recebê-lo aqui e saber um pouquinho mais da sua história. Agora nos conte, quem é Padre Nivaldo? Olha, Padre Nivaldo hoje já não mais jovem, né? Mas é uma pessoa que saiu bem do interior de Minas, uma cidadezinha bem próxima aqui de Valadares, né? Itaiumi, Tarumirim, vivi nos dois municípios na minha infância e um pouco da juventude, né? Nasci e fui criado na roça, né? Numa comunidade rural. E depois estudei em ensino fundamental 2, né, hoje anos finais, e parte do ensino médio em Itaiumi, né, morando com o Padre Zezinho, naquele momento. Agora parece que está indo para a paróquia de Santa Efigênia, que tenho sempre muita gratidão pelo tempo de acolhida, né, vivenciado com ele em Itaiumi, né. E depois, aos 20 anos, já ingressei com os Escolápios, e já são 25 anos completados este ano já com os Escolápios, né, desde o ano 96. Então, todo o processo feito junto com os Escolápios. Nos conte também um pouquinho, Padre Nivaldo, sobre a emoção de viver na sua ordenação. A gente sabe muito bem que o senhor se emociona de relembrar esse momento, e 25 anos não são 25 dias, né? São 25 anos de história. O que o senhor tem para nos contar? Bom, de ordenação são 16, né? Completados agora recente, no dia 8 de outubro. Para mim, a experiência da ordenação
sempre foi uma experiência que de fato me marcou, né? Que me deixa sempre com uma certa emoção. Fui ordenado em Itaiumi, né? Aqui também aqui próximo, né? De Valadares, e com uma participação das pessoas assim, muito grande, né? Tinham mais de 3.000 pessoas participando naquele momento. Então, para mim, foi uma experiência que, de fato, tenho marcado fortemente. Toda a minha experiência em Itaiumi, nas comunidades rurais, junto às juventudes, né? Ver a presença das pessoas. Então, isso foi, de fato, uma experiência muito bonita. Hoje, já com 16 anos, né, de ordenado, vivendo toda esta experiência em diversos lugares, só aqui em Valadares estive 3 vezes, outras 3 vezes em Belo Horizonte e em Serra, pois tenho desenvolvido meu ministério aí, né, em grande parte deles, na paróquia e na formação. Desses 16 anos, 9 anos, estou acompanhando também já os formandos, né, que são em processos de preparação também para assumir o ministério Escolápio. Então, para mim, é sempre recordar, né, uma graça de Deus na minha vida para poder caminhar sempre marcado, né? As palavras de Dom José Mauro naquela ordenação sempre me ressoa forte. Eu sempre faço questão de recordar, sobretudo na festa do Bom Pastor, né? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas pessoas, né? Inclusive, ele fez o povo repetir várias vezes para que eu nunca esquecesse, né? Essa era a fala dele. E, de fato, ficou gravado, né? A figura do sacerdote, né, no Escolápio é do bom pastor, especialmente junto às crianças, adolescentes e jovens. Sabemos que essa caminhada, Padre Enivaldo, tem suas alegrias e seus desafios. Para o senhor hoje, que alegrias são essas? Que desafios são esses? As alegrias, eu penso que eu sou um padre feliz, né? Amo minha vocação, amo ser padre Escolápio, na missão que exerço. Então, acho que a alegria fundamental, principal, é de ter sido chamado, né, e com a minha fraqueza, minhas fragilidades, responder a esse chamado de Deus, desta graça. Para mim, é a alegria fundamental. Desafios são muitos. Eu me recordo muito bem, ainda no pré-noviciado, no ano 96, 97, no retiro com Frei Ederson, capuchinho, aqui no Santuário Santa Rita. E Frei Ederson nos perguntava assim, o que te levou a ser escolápio? E eu imediatamente naquele momento dizia, olha, eu sou escolápio pelo trabalho com a juventude, né, a criança, sobretudo a juventude. E ele recordava, guarda isso, isso é a marca fundamental da sua vocação como escolápio. Hoje eu sinto como um grande desafio como seguir esse trabalho junto às juventudes. A igreja tem perdido uma parcela muito grande das juventudes. Então, nós temos um pequeno número de jovens que vão seguindo. E acho que o desafio fundamental que eu vejo nesta vocação, que eu diria pessoal, na Escolápia, na igreja, é como criar canais que sejam atrativos para a juventude, os adolescentes e as juventudes na própria igreja. Penso que para mim hoje é um desafio fundamental. Dá para sentir emoção nas suas palavras quando você relata em questão da juventude, né, dos jovens. Que mensagem o senhor deixaria para eles neste momento? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar, eu penso que, sobretudo agora com o Papa Francisco, o Papa Francisco tem deixado muito claro nessa abertura, essa saída da igreja junto às periferias, junto a todas aquelas realidades que vão ficando fora, né? Com o documento Cristo Vivit, o Papa diz que o jovem é protagonista, né, da igreja e que a igreja tem que propiciar esse protagonismo dos jovens. Então,
Então, a mensagem que eu deixo é fundamental para o jovem: seja protagonista, né, da sua vida, da sua evangelização, da evangelização de outros jovens, né? Porque você, jovem, mais do que qualquer um de nós, padres da hierarquia dos adultos, é o apóstolo de outro jovem, né? O que vai fazer desse processo de fato, de trazer, de viver a experiência da juventude na igreja com protagonismo. Então, ou seja, você que acompanha, que vive a experiência de fé na igreja, pois seja essa experiência bonita, atrativa, acolhedora de tantos outros jovens. Padre Nivaldo, muito obrigada por abrilhantar esse nosso momento com essas palavras tão bonitas e principalmente para a juventude, dando coragem e força e ânimo para eles. Eu que agradeço, é uma experiência bonita e uma oportunidade bonita que temos que dar para a nossa juventude. Nossa série se encerra de uma forma muito especial no mês de dezembro, onde somos convidados a fazermos uma retrospectiva da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos realizados e que possamos colocar também no papel nossos projetos futuros. Que cada um de nós possamos ser hoje melhor do que fomos ontem. Que seus sonhos, suas realizações, todos os seus projetos sejam colocados no papel, para que esse ano que está chegando possa ser um ano diferente, um ano que renove as nossas vidas e que Deus, cada vez mais, o abençoe, que Calazans nos une em um só coração. E se você desejar ver alguma entrevista da nossa série, acesse o nosso canal do YouTube, Escolápios Brasil. Lá você encontrará todas as séries das nossas entrevistas realizadas durante o ano. E quero você conectado ano que vem conosco para também apreciar e se deliciar com essas entrevistas de conhecimento e formação. Porque você e eu somos chamados a experimentar e testemunhar.